Ganho, como todos os colegas disseram ali, é quando a gente está na entrada do equipamento e a gente amplifica um sinal. Quando eu mexo no ganho, eu estou amplificando o meu sinal. Eu pego a minha senoide e eu amplifico ela, eu estico, eu aumento ela. Isso é ganho. Volume é quanto daquilo eu quero que saia na minha mixagem. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Digamos que eu tenho uma casa e eu tenho 3 caixas d'água. Uma caixa d'água com água azul, uma caixa d'água com água rosa, uma caixa d'água com água amarela, né? O meu ganho é quanto dessas águas eu vou liberar para as minhas torneiras. Eu preciso liberar o máximo possível. E na torneira, que é o meu volume, aí eu vou mixar. Se eu quero azul com rosa, azul com amarelo, amarelo com azul, o que eu quero misturar ali? Como é que é a minha mistura? Então aqui, ó, o ganho não tem nada a ver com mixagem, nesse sentido, né? É lógico que o ganho influencia a sua mixagem, mas o ganho não tem nada a ver com mixar no ganho. Ah, eu quero que o baixo apareça mais, vou aumentar o ganho. Não, se a sua estrutura de ganho estiver bem feita, não. Você vai aumentar o fader, né? Dá para fazer estrutura de ganho sem ouvir? Dá para fazer estrutura de ganho sem ouvir. Se choquem. Então, qual é o grande lance? Já que vocês sabem qual é a diferença entre ganho e volume, tem uma animação aqui que eu gosto muito, que é o seguinte, ó. Essa primeira animação aí, ó, a gente está alterando o ganho. Ó, o ganho estava lá embaixo. Quando eu altero o ganho, o que acontece com a minha senoide? Ó, ela distorce, tá? Ah lá, ficou no vermelho e distorceu, porque eu alterei o ganho. A minha fonte sonora não mudou, mas o meu ganho mudou. Aí é ruim. Eu posso alterar a fonte sonora e aí o meu ganho está parado, mas aí quando eu começo a falar, eu fico oscilando a minha fonte sonora, ó, estourou. Se eu falei mais alto, distorce ali. Então, o que eu preciso fazer? O máximo de sinal possível que eu puder dar com um bom headroom. Né? O que é o headroom? Esse espaço para que o meu sinal aumente, porque é natural, gente. Eu sei que o pessoal de igreja tem raiva quando, né, a pessoa que está falando, ela começa a falar assim, ó. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso. E aí a pessoa se empolga, ela começa a falar mais alto e mais alto. E aí ela fala um pouco mais baixo. E depois ela fala mais alto de novo. Isso se chama dinâmica. Isso se chama dinâmica. E é natural. Eu estou aqui conversando com vocês, às vezes eu falo mais alto, às vezes eu me empolgo, e às vezes eu falo mais baixo. É natural. Isso é comum. Qual é a importância aqui? A gente precisa pensar nessa estrutura de ganho com um headroom. A gente precisa pensar que a gente tem que ter esse espaçamento ali para que a gente sempre tenha um bom caminho, né? Para que a gente sempre tenha um espaço para cima, para que eu nunca me perca em relação a isso, tá? Isso é fundamental, beleza? Seguindo aqui com o nosso slide, a gente tem algumas medidas em dB que eu acho que são importantes a gente esclarecer antes da gente seguir. dBFS, a gente está falando em bits. Então, quando a gente falar daqui para frente dBFS, estamos falando de bits. dBFS, estamos falando de pressão sonora, Sound Pressure Level, Pascal, tá? Nível de pressão sonora. Aliás, tem uma live aqui no canal só sobre dBs. Quem ainda tiver dúvida sobre isso aqui, tem uma live aqui só sobre dBs. E aí a gente tem 2 dBs ali sobre voltagem. dBu, dBV, dBVU, né? Qual é a diferença, principalmente de dBu e dBV e dBVU? A diferença é a referência com que a gente está calculando aquilo. Então, 4 dBu não é a mesma coisa que 4 dBV, mas ambos a gente está falando de algum valor em voltagem. Precisa lembrar que o dB é uma proporção, né? Então, quando a gente fala dB, a gente está falando de uma referência, tem que ter um valor de referência para medir aquilo, né? A referência do dBu é 0,775 volts e a referência do dBV é 1 volt. Então, nos manuais que a gente vai ver na sequência agora, a gente vai ver muito sobre dBu, tá? Vamos pensar num caminho, num fluxo de caminho aí? Vamos pensar nesse fluxo de caminho aqui, ó. Eu tenho um microfone ligado numa mesa, e aí eu já ajustei o ganho de entrada, conforme o Breda falou lá, o máximo de sinal possível, sem distorcer, com um bom headroom. Passei no equalizador, passei no meu fader de saída, passei no meu grupo, no meu DCA, passei no meu fader final, no meu master, e eu vou para o meu processador e dele vai para o amplificador. Quais são as regras, quais são os caminhos, o que eu preciso pensar sobre estrutura de ganho nesse caminho aí, tá? Eu preciso pensar o seguinte, na mesa para o processador, tá? A minha mesa ela vai ter um nível máximo de saída e o meu processador vai ter um nível máximo de entrada. Vamos lá, o que eu preciso pensar? A minha mesa tem um nível máximo de saída.
o meu processador tem um nível máximo de entrada. Eles precisam estar casados. Por exemplo, se a minha mesa tem mais 24 dBu de nível de saída e o meu processador tem mais 24 dBu de nível de entrada, mais 28 dBu de nível de entrada, está tudo bem. Está tudo certo. Por quê? A minha mesa não vai conseguir distorcer o meu processador, né? O meu processador ele pode entrar mais 4 dBus a mais do que a minha mesa está mandando. Pô, tá tudo tranquilo. Beleza. Eu tenho um bom headroom, inclusive, né? A minha mesa, quando a gente fala de mesa digital, ela não vai conseguir passar de 24 dBu. É o nível máximo dela. Não vai além disso. Então, tá tudo bem. Alguns processadores, por exemplo, o DBX 4800, ele é selecionável isso. Vocês sabiam disso? Eu já vi gente usando esse software sem saber disso. Então, eu vou lá no software e eu escolho qual é o nível máximo de entrada que eu vou precisar usar. Esse nível máximo de entrada vai variar de acordo com o nível máximo de entrada da minha mesa, tá? Pô, que maneiro, Breda. Então, esse processador aí, ele permite você escolher o nível máximo que você vai trabalhar. Permite. Mas alguns processadores, por exemplo, o nosso DCX 2496 não tem essa escolha. Qual é o nível máximo ali de entrada dele? 22 dBu. 22 dBu não é algo que eu posso usar qualquer mesa, então. Caraca, Breda, então eu não posso usar qualquer mesa com 2496? Pode. Se você assistir bem essa live aqui, se você entender o que a gente vai explicar aqui agora, tá? Vamos para uma dica rápida aqui sobre mesa de som, tá? Aqui, a gente tem uma mesa de som, os meters dessa mesa. Qual é o nível máximo de saída dessa mesa aí? É mais 24 dBu. Vamos entender o porquê esse mais 24 dBu, tá? A gente está vendo que ali a gente tem um LEDzinho verde no menos 24. O que significa esse LEDzinho verde ali no menos 24? Esse LED verde quer dizer que ali é o 0 dBu na minha mesa, é a minha saída nominal, né? Vamos entender assim. Ali é o meu zero. Se menos 24 é o meu zero, quantos dBs eu tenho para cima? 24. Então, o nível máximo de saída dela é 24. Geralmente, muitas mesas fazem isso. Não é um padrão, mas a maioria das mesas faz isso. O último LED verde indica, né, quantos dBs são em zero ali, em 0 dBu. Então, eu posso ter mais 24 dBus até ali, tá? Por que eu posso ter mais 24 dBus, Bereda? Porque eu tenho 24 dBs FS, ou seja, do zero do digital para baixo, eu tenho 24 dBs. Tudo bem? Entendido? Mesma coisa aqui na 01V. Ó, o 24 está no verdinho, o menos 18 está ali no laranjinha. Então, o menos 24 seria o meu zero ali de saída, 0 dBu. E eu tenho o meu 0 dBFS, que é o meu topo máximo de saída digital. Então, eu tenho 24 dBs de range ali, né? A gente pode entender isso também lendo alguns manuais que eu separei aqui, ó. O manual da 01V, por exemplo. Olha aí, ó. Minha saída nominal é de mais 4 dBu, mas a minha saída máxima antes de clipar é de mais 24 dBu. Ok? Então, mais 24 dBu na 01V96i, por exemplo. Aí tem mesas, tipo a CL, ela tem uma coisa que é interessante, que é, eu tenho um switch dentro dela que eu posso trocar ela para mais 24 ou mais 18 dBu. Né? Então, eu fiz uma listinha aqui rápida de algumas mesas que eu sei que a galera usa, e muitos de vocês falaram que usa aqui. Então, por exemplo, ó, as Yamahas todas são mais 24 dBu, a SC48 é mais 24 dBu, a Soundcraft UE24 é mais 20.5 dBu, a XR18 é mais 16 dBu e a Behringer X32 é mais 21 dBu. Eu posso usar uma Yamaha ou uma SC48 que tem mais 24 dBu. Eu posso usar ela com o meu Ultra Drive aqui da Behringer, que tem nível máximo de entrada de 22 dBu.